teu fogo, Senhor. Shiri Maria Lalama, ora lama, era lareira, 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 lareira. Shiri Maria Candarama, Shiri Maria, Shiri Maria Candarama, Shiri Maria, lareira, ora lareira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Só quem quer me ouvir pregar, me dá um sorriso gostoso e uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Glória a Deus. O meu nome é Moisés Rocha. Eu moro em Sete Lagoas, uma cidade a 1 hora de Belo Horizonte. Eu completei agora em outubro 20 anos pregando o Evangelho de Cristo. Deus me deu a graça de ir em alguns continentes, alguns países, quase 300 cidades desse Brasil. E eu tenho dedicado a minha vida, a minha família, o meu ministério a pregar a palavra do Senhor por aí afora, gritando no ouvido do povo para ver o que acontece. Eu sou casado, vou fazer mês que vem agora 14 anos de casado. Tenho 2 meninas gêmeas que vão fazer 11 anos agora em março também. E sou fundador da comunidade Filhos de João Batista. É uma comunidade de vida. Estamos no nosso jubileu de 15 anos. Hoje nós somos quase 20 missionários. E lá em Minas Gerais nós temos 7 casas. E a que mais ficou conhecida nacionalmente foi a nossa fazenda de recuperação, no qual nós já salvamos mais de 800 jovens das drogas em 15 anos de comunidade. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero dar boa noite para você, dar boa noite para quem está ao vivo conosco pelo site e pelo Facebook. Vamos cumprimentar quem está em casa com uma calorosa salva de palmas maravilhosa. Diga para quem está do seu lado, você não tem noção do que vai acontecer aqui. Diga para quem está do outro lado, você não tem noção do que vai acontecer aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Aproveita e já pergunta quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Para que ele passe vergonha, pergunte quem está do outro lado também, e a sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Acharam ou não? Não, né? Sem Bíblia, como é que acha? Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um ruído como que um vento de um furacão, que encheu toda a casa onde eles se alojavam. Então apareceu línguas como que de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes permitia que expressasse. Pula comigo lá para o versículo 14. Pedro então se colocou de pé em nome dos 11
E levantou a sua voz e disse: judeus, habitantes de todos e de Jerusalém, sabei e prestai atenção no que eu vou dizer agora. Nós não estamos embriagados, como vocês estão suspeitando, porque ainda são 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que o profeta Joel disse: nos últimos tempos, diz aleluia, derramarei o meu espírito sobre todos, diga aleluia. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, diga aleluia. Os vossos jovens terão visões, diga aleluia. Os vossos anciãos sonharão sonhos espirituais, diga aleluia. Também sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão, diga aleluia. Então farei prodígios em cima do céu, prodígios embaixo da terra. Haverá sangue, fogo, fumaça. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada. E antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Palavras do Senhor. Beija a sua Bíblia e pode aplaudir, pode aplaudir. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Gostaria que você entendesse que há aqui nesse texto uma revelação escondida. Depois de 20 anos pregando, a gente começa a avaliar algumas coisas. Deus me deu a graça de ler a Bíblia inteira 7 vezes de frente para trás e de trás para frente. E um dia eu estava orando nesse texto e perguntando ao Senhor: o que é que eu não consegui ver na Bíblia ainda? E foi lindo. E naquela madrugada eu e o Senhor choramos muito. Você sabe que está acontecendo aqui um fenômeno maravilhoso chamado Pentecostes. No segundo andar, na casa de João Marcos, está aproximadamente 120 discípulos, e a Santíssima Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, está lá também. E então eles começam a orar. Começaram a cair sobre a cabeça daquelas pessoas, e eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, que do lado de fora do cenáculo, o povo achou que eles estavam bêbados, de tão doidos e chapados que eles estavam. Diga para quem está do seu lado: do outro lado, é isso que vai acontecer conosco nessa noite. Então lá dentro do cenáculo o pau está quebrando. É xarabalá, baraxira e candarialai, e fogo descendo e glória subindo. Mas fora do cenáculo há um questionamento terrível, sobretudo dos fariseus: será que esse povo não está bêbado? Porque o comportamento não é normal. Então Pedro mete o pé na porta e sai do lado de fora e diz: homens de Santo Amaro, irmãos do estado de São Paulo, o que está acontecendo aqui agora não é bebida, é o cumprimento do que Joel há 320 anos atrás disse que vai acontecer lá nos fins dos tempos. Espera, meu Deus, eu vou fazer até o corridinho para você entender. O profeta Joel viveu aproximadamente 330 anos antes de Cristo. O texto que Pedro está repetindo é Joel capítulo 3. O profeta Joel talvez seja o homem que mais profetizou batismo no Espírito e avivamento na história da humanidade. Agora, no dia de Pentecostes, tem tanta coisa importante para Pedro, o chefe da igreja, fazer, o chefe da igreja falar, e ele diz: irmãos, o que está acontecendo aqui agora é aquilo que há 320 anos atrás Joel disse que vai acontecer lá em 2017, lá nos fins dos tempos. O que é que vai acontecer no fim dos tempos?
Escuta. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os anciãos sonharão sonhos espirituais, os servos, os funcionários, os voluntários serão todos batizados no Espírito e profetizarão. Vocês verão milagres acima do céu, embaixo da terra, sangue, fogo, fumaça. O sol vai ficar escuro, a lua vai ficar ensanguentada, e antes que chegue o terrível dia do Senhor, antes que Ele volte para julgar as nações, para levar a sua igreja, o derramamento do Espírito vai ser tão tremendo, mas tão tremendo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo imediatamente. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ei, bata no seu peito e diga: haverá um segundo Pentecostes na igreja. Eu não escutei o tum-tum-tum do seu coração, e como eu sou mineiro eu gosto disso. Diga: haverá um segundo Pentecostes na igreja. Fala para quem está do seu lado: haverá um derramamento do Espírito na igreja. Fala para quem está do outro lado: é isso mesmo, haverá um derramamento do Espírito na igreja. Fala para quem está atrás de você: haverá um derramamento do Espírito na igreja. Fala para quem está na sua frente: haverá um derramamento do Espírito na igreja. Haverá. E quem acredita nisso, diga amém. Amém. Espera, eu já poderia parar a pregação aqui, porque quem disse que vai acontecer um avivamento antes de Jesus voltar, nos fins dos tempos, foi nada mais, nada menos do que o nosso chefe, o primeiro Papa da igreja, Pedro, tomado pelo Espírito. Eu não precisava nem provar para você que haverá avivamento na igreja. Pedro falou: Roma locuta, caça finita, não quero saber de nada. Para endossar o que Pedro falou, ele repete o terceiro maior profeta da história da humanidade, o Joel, o vovô. Joel é um profeta idoso, altamente credenciado, de uma sabedoria fora do normal. E Pedro diz: o que eu estou falando é isso, ponto. E o que eu estou falando é que Joel já disse, e que Moisés vai pregar lá do santuário Theotokos, lá em 2017, haverá um derramamento, um batismo no Espírito tão grande e tão potente, que vai pegar criança, que vai pegar jovem, que vai pegar funcionário, que vai pegar ancião, que vai pegar todo mundo, e vai pegar, 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 antes que chegue o terrível dia do Senhor. O Espírito vai pegar, e vai pegar tão grande, que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Pode aplaudir de novo, pode aplaudir, pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse gordinho de Minas Gerais está falando? Pergunta para quem está do outro lado: você está entendendo o que esse gordinho de Minas Gerais está falando? Responde para mim: se Pedro falou, já está bom, sim ou não? Sim. E se Pedro falou, endossado por Joel, já está bom demais, diga sim. Mas eu quero provar para você nessa noite, antes da gente orar, os sinais de que esse derramamento do Espírito está acontecendo, e talvez a gente não parou para perceber. O primeiro sinal parece ser simples, mas não é. 1962, a Igreja Católica passava por um dos piores momentos da história. O Papa da época era o Papa João 23. Então ele convoca o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi tão importante, mas tão importante, que ele começou em 1962 com o Papa João 23, e quando ele termina em 1965, 3 anos depois, já não é o Papa João 23, é o Papa Paulo VI. Imagina comigo uma reunião de 3 anos que começa com o Papa e termina com o outro. Não é uma reuniãozinha qualquer. Eu gastaria aqui mais ou menos uns 5 anos para poder falar para você tudo que foi conversado no Concílio Vaticano II. Mas uma das coisas que o documento do Concílio Vaticano II diz é que a igreja estava pedindo ao Senhor um novo.
Senhor, nós precisamos de um novo, nós precisamos de um sopro espiritual, nós precisamos voltar às raízes, à radicalidade, ao radical evangélico. Nós precisamos voltar à pregação da palavra de novo. Nós queremos voltar à igreja primitiva de novo. Nós queremos voltar ao primeiro amor de novo. O Concílio Vaticano II terminou em 1965 e em 1967 nasceu a Renovação Carismática Católica. Pode aplaudir. Espera, o que é que o concílio disse? Nós queremos novo, nós queremos uma nova moção. Então nasceu a Renovação Carismática Católica. E graças a Deus, esse ano é o jubileu de 50 anos. Eu terei a honra de estar também na Praça do Papa em Roma, celebrando 50 anos de Renovação Carismática em maio, agora. E aí vieram homens importantíssimos, como o Padre Marcelo, como o Padre Jonas, como o Padre Eduardo Dougherty, que foram ali desbravando essa moção pós-concílio vaticano, que era necessário um novo. Então vieram os grupos de oração, e com os grupos de oração vieram os querigmas, e vieram os seminários de vida no Espírito, e aí então vieram as formações. Então a alegria voltou para a igreja. A igreja que estava passando um momento difícil, pessoas voltaram para a igreja nessa moção da alegria, dos carismas. Então começa ali um derramamento maravilhoso, e que vai levantando ministérios, e que vai levantando sacerdotes, e que vai levantando profetas. E a igreja começou a ser avivada, e a igreja começou a receber de volta quem tinha ido embora, procurar isso no protestantismo. Então vieram os shows, os evangeliza-shows. Então vieram todas as moções das artes, das músicas, dos livros. Se eu estou pregando aqui hoje como leigo, é graças ao Concílio Vaticano II, porque eu não poderia fazer isso antes do concílio. Então houve uma explosão, e os anos foram se passando. Então vieram os pregadores, os profetas, então vieram os cenáculos, e foram nascendo as comunidades carismáticas. Hoje existem milhares só no Brasil, de comunidades de vida, de comunidades de aliança, de missões, de carismas, que foram se levantando, todas elas na mesma moção: vamos batizar as pessoas no Espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então de 50 anos para cá, foi isso que aconteceu. Só tem um detalhe: parece que nos primeiros 30 anos isso foi uma explosão. Bum! Parece que 80% da igreja agora é carismática. Parece que 80% da igreja agora ora em línguas. Mas depois vem um período meio morno, como se tivesse aquela onda de avivamento cessado. E eu sou dessa época. Eu comecei 8, 9 anos atrás. Eu não sou pioneiro, mas eu faço parte dessa velha guarda dos pregadores conhecidos nacionalmente, que começou a rodar o Brasil inteiro dizendo: gente, vai haver um avivamento na igreja, vai haver um segundo Pentecostes. Tinha gente que dizia que eu estava falando besteira. E o tempo foi passando. Aí eu chego lá em Manaus. Quando eu chego lá em Manaus, eu acho 12 senhoras fazendo a novena, pedindo um segundo Pentecostes na igreja. Aí eu pego um avião e chego lá no Paraná. Quando eu chego lá em Paraná, existe pessoas fazendo seco Jericó, pedindo um batismo no Espírito Santo na igreja. Então eu comecei a achar no Brasil inteiro pessoas pedindo outro Pentecoste, outro Pentecoste, outro Pentecoste, outro Pentecoste, outro Pentecoste. E Deus começou a levantar uma geração. E aí começaram, gente, de 8 anos para cá, nunca se lançou tanto livro sobre Espírito Santo. Dos 8 anos para cá, 7 anos para cá, nunca se teve tantas músicas sobre o Espírito Santo, tantos CDs sobre o Espírito Santo, tantas novenas sobre o Espírito Santo, tantas pessoas pregando sobre o Espírito Santo. Se você chegar no YouTube e digitar lá avivamento, vai aparecer mais de 1000 pregações sobre Pentecostes, sobre efusão, sobre avivamento, sobre Atos dos Apóstolos. Então, aquela moção do Concílio Vaticano II, ela não está esquecida.
o Espírito foi evoluindo, trabalhando, até chegar nessa noite de hoje. Com muita propriedade eu posso dizer, o Espírito está levantando no Brasil inteiro uma geração de avivamento, uma geração de fogo, uma geração de Pentecostes, um povo que tem brasa nos olhos, um povo que tem língua de profeta, um povo que ora na madrugada, um povo que sobe no monte, um povo que quer ver a humanidade inteira batizada. Deus está levantando uma geração de fogo, de padres e de homens e mulheres que tem avivado o Brasil inteiro. Então eu posso entender que se Jesus está voltando, e antes dele voltar haverá um derramamento do Espírito potente, tanto quanto ou maior do que o primeiro Pentecostes, então nós estamos vivendo o melhor momento da igreja no que diz respeito a avivamento. É tempo de batismo no Espírito Santo, e só não pega fogo quem quer, e pode aplaudir. Sacode quem está na esquerda e na direita e fala: meu irmão, a chapa só não esquenta se você não quiser. Sacode quem está na frente e atrás e fala: só não pega fogo quem não quer. Quem não quer? Quem está me entendendo, diga amém. E essa geração não é mais só de doido, leigo. Porque quando eu comecei a pregar essas coisas 8 anos atrás, eu era louco. Eu já preguei nos maiores encontros de avivamento do Brasil e fora do Brasil. Quando você chega lá, está cheio de bispo, está cheio de padre, está cheio de freira, está cheio de frei, está cheio de casais, está cheio de pessoas que fazem método Billies com 2, 3, 4 filhos, grávida do 5º, dizendo: nós queremos fogo, irmão. Deus está derramando sobre a igreja um avivamento. E que alegria! Quando me passaram o tema dessa noite, eu me senti extremamente em casa. Eu falei: nós vamos botar aquele santuário de cabeça para baixo naquela noite, e nós vamos clamar, e haverá um segundo Pentecostes. É isso que Deus quer. Bate no seu peito e diz: da geração do segundo Pentecostes. Eu faço parte da geração do avivamento. Eu faço parte de um poderoso derramamento do Espírito que já está acontecendo há 50 anos e vai continuar acontecendo de forma extraordinária. Você vai tocar, ver, ouvir e experimentar uma profecia de 2000 anos, repetindo mais 320 atrás, se cumprindo agora, na sua paróquia, na sua casa e no seu coração. Quem está me entendendo? Sim. Mas eu não sou bobo. Eu olhando o texto, algumas coisas me chamam a atenção. Quantas pessoas tinham lá no cenáculo, no primeiro Pentecostes? Umas 120 mais a Santíssima Virgem Maria. Mas Jesus está dizendo que no final dos tempos, Pedro está dizendo aquilo que Joel já disse, que no final dos tempos, o Espírito será derramado sobre toda a terra. Ai meu Deus, será que seria um erro bíblico, exegético, teológico, eu dizer que o derramamento do Pentecostes agora, antes de Jesus voltar, será mais potente do que o que já teve? Porque se lá era 120, aqui está dizendo que toda a terra vai receber o Espírito. Não há provas de que tinham menores de idade naquele cenáculo. Até porque aquele cenáculo era liderado por judeus.
Mas está dizendo que o Pentecoste do final dos tempos vai pegar os filhos, vai pegar as filhas e vai pegar os jovens. E até esses jovens que hoje te dão trabalho, eles também profetizarão e terão sonhos espirituais, porque o Espírito também vai pegar todos eles. Nossa, me deu vontade de ir embora, parece que eu estou pregando na idade errada. Eu vou repetir. Pergunta para quem está do seu lado, você é católico ou não? No primeiro Pentecostes não há prova que tinha menores de idade. Mas aqui está dizendo que no Pentecostes que está acontecendo agora, antes de Jesus voltar, vai pegar os filhos, vai pegar as filhas, vai pegar os jovens, e até aqueles que hoje na sua casa te dão trabalho, a Bíblia está dizendo, eles também profetizarão e terão sonhos espirituais quando eles forem batizados no Espírito Santo. Espera. Eu não sei se tinha o vovô e a vovó lá no cenáculo não. Mas aqui está dizendo, se hoje no Brasil você não tem significativa, porque hoje nós não vamos aposentar mais, porque só se aposenta depois de 100 anos. Se no Brasil o estatuto do idoso não funciona, e você vai passando dos 60 e já começa artrite, artrose, osteoporose, quisira, e achando que já quer morrer, a Bíblia está dizendo que isso não é verdade. Os anciãos serão batizados e eles terão visões durante a noite. Agora eu entendo por que o Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós, porque ao invés dos jovens serem drogados e viciados e prostitutos, eles profetizarão. Em vez dos anciãos, dos mais velhos, ficar quase que esperando a morte chegar, eles profetizarão, eles terão visões com 70, 80, 90 anos, servindo, pregando, batizando, clamando e colocando fogo na terra inteira. Fala para quem está do seu lado, ninguém segura nós, meu irmão. Espera. No primeiro Pentecostes, os fenômenos aconteceram só dentro do cenáculo, e aqui está dizendo que no outro que vai acontecer, o Senhor vai fazer prodígio acima do céu. Gente, eu amo português. Não é acima da terra, abaixo do céu, é acima do céu. O Senhor está dizendo que antes dele voltar, nesse avivamento que vai haver sobre nós, nós vamos ver além do céu, por cima dos querubins, acima das nuvens, e ele vai dizendo, e embaixo da terra também, e embaixo da terra vocês vão ver sangue, vocês vão ver fogo, vocês vão ver fumaça, o sol vai ficar escuro, a lua vai ter sangue, tudo isso antes que chegue o grande dia do Senhor. Fala para quem está do seu lado, o que vai acontecer sobre a igreja é maior do que naquele tempo. Oh meu Deus, eu estou falando de um avivamento maciço. Ao invés de ficar eu tentando evangelizar só o Senhor, 6 meses, só por causa do Senhor, numa noite só nós vamos maciçamente, vai pegar como graveto. Quem está me entendendo? Joga o graveto no fogo, um pega no outro, outro não pega, pega. Graveto é fraco, mas quando pega fogo não apaga, e lastra para o outro, e o outro lastra para o outro, o outro lastra para o outro. A igreja inteira será batizada no Espírito Santo. Se você acredita, levanta a mão direita e diz: eu creio. Levanta a mão direita e diga: eu quero. Eu faço parte desta geração do Pentecostes. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Segundo sinal do porquê realmente nós estamos esperando isso acontecer. São Paulo diz que os dias são maus. Talvez você só conheça a realidade de Santo Amaro, de São Paulo, da sua paróquia.
Eu conheço os cantos de Brasil. Não me lembro dos lugares do Brasil que eu não fui. Nós estamos vivendo um momento difícil. Um terrível esfriamento espiritual. Eu tenho encontrado no Brasil inteiro igrejas vazias. E quando elas não estão vazias de gente, elas estão vazias de catolicidade. Porque quando você vai à missa e vê a igreja cheia de gente, não fica feliz. Efetivamente, metade de quem está ali, de católico, não tem nada. Porque não paga dízimo, não comunga, não vive santidade, não observa os mandamentos, o sacramento não está em dia. Aí quando a barriga dói, aparece na missa. Não fica feliz não, que esse povo não é nada. Então ou você pega igrejas vazias de gente, ou você pega igrejas cheias de gente e vazia de Deus. Quem me entende? Eu estou pregando para gente inteligente. Grupos de oração que nós pregávamos há 15 anos atrás, que tinha 500 pessoas, agora tem 17, 20, 25. Encontros que quase que dão prejuízo, porque a pessoa fecha um evento com você, ela diz: Moisés, nós vamos trabalhar o ano inteiro para a gente botar 1000 pessoas naquela quadra. Quando a gente chega lá, a gente vê que eles gastaram, fizeram tudo, rezaram, seco Jericó. Quase que as mulheres deles abandonou eles, porque eles não voltavam para casa, eles panfletavam na rua, eles faziam reunião, eles jejuavam, tudo certinho. E chega lá, tem 100 e poucas pessoas, 200 pessoas. Nós temos visto no Brasil inteiro grupos vazios, igrejas em crise, seminários com dificuldades de vocação. O último censo agora, não sei se eu posso chamar de censo, diz que só no ano que passou nós tivemos mais de 600 sacerdotes abandonando o sacerdócio só na América Latina. Nós estamos numa crise de fé terrível. Se cumpre aquele texto de São Lucas: se o Filho do Homem demorar a voltar, será que ele vai achar fé sobre a terra? O sentimento que eu tenho é que se ele demorar mais um pouco, ele não vai achar ninguém. Porque hoje em dia a gente não converte mais ninguém. A gente só prega para o povo da igreja não largar Jesus também. Isso é impotente. Quando Jesus me levantou, eu pregava nas praças, nas cadeias, para trazer gente para a igreja. Agora eu só prego para gente dentro da igreja que está querendo ir embora. Então se Jesus demorar mais um pouco, parece que ele não vai realmente achar a fé sobre a terra. Ninguém mais quer rezar o texto, ninguém mais faz jejum. Uma brincadeira que eu fiz aqui com você, mas tem fundamento: ninguém mais lê Bíblia. A gente gasta 5 horas por dia no celular. Até as doninhas de 90 anos tem Zap, mas já está com 90 anos e não tem uma Bíblia. Ninguém mais lê Bíblia, ninguém faz mais jejum, rosário, 1000 Ave Maria, orar na madrugada, orar no monte, jejum de Daniel. Ninguém mais quer pagar o preço, ninguém mais quer fazer aliança com Deus. É uma geração fria, fria, fria. Moral disso, a gente vai pregar nos grupos e nos retiros. A gente fala: vai gente, abra a boca, abre gente, levanta o braço. Não, seu braço já baixou, levanta gente. Aí você planta a bananeira, taca água no povo, xinga, apela, estoura a garganta. Não flui. Uma geração fria, morta. Parece que está cheio de zumbi passeando pela igreja. Desculpa, precisa de um avivamento, sim ou não? Sim. Precisa de um segundo Pentecoste, sim ou não? Sim. Se você não é de Minas, se sinta mineiro agora. Fala para quem está do seu lado: o trem está feio, meu irmão. Fala para quem está do outro lado: o trem está feio, meu irmão. Deixa eu explicar melhor o que eu estou falando. A gente vai pregar numa paróquia. O padre manda um relatório dos problemas. O dízimo é fraco, os ministros da Eucaristia só vivem brigando, os ministérios são terríveis. Tudo igual, né? Tá, eu só quer que eu faça o quê? Que eu não sou Deus. E o padre diz: Moisés, nós queremos um avivamento. Eu falo: então paga o preço aí, padre. Começa a jejuar aí que nós vamos virar a cidade de cabeça para baixo. A gente vai. Faz 5, 6, 7 pregação, adoração santíssima, momento de efusão, atende pessoas. Deus age. Aquela paróquia sacode. Passa uma semana, o padre liga: Moisés, o dízimo aumentou, a missa está lotada, o povo está avivado. Meu Deus do céu, louvado seja Deus pela sua vida. No mês seguinte o padre: Moisés, passa 2 meses: Moisés, oh meu Deus,
passa 6 meses e diz: Moisés, os problemas estão voltando tudo, vamos marcar outro encontro? Fala para quem está do seu lado: eu não sei o que está acontecendo com você. Grita, bebe. A morte chegar. Não tem brilho, não tem sorriso, não tem alegria, não tem fogo, não tem avivamento. Um terrível esfriamento espiritual. Terrível, terrível. Na forma de criar os filhos.